a Deus, aleluia. Irmãos, quero também cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra, o louvor que já tem sido ministrado nessa noite, que fale ao seu coração e que glorifique o nome de Deus, amém? Irmãos, vivemos tempos, eu não vou falar sobre a Páscoa, nós já cantamos louvores sobre a Páscoa, o irmão Pascoal já ministrou sobre a Páscoa. No próximo sábado, convidem pessoas, convidem amigos, convidem familiares. Nós vamos aqui realizar o culto de Páscoa, na presença, o pastor Alexandre vai estar cá, não é? E fica aí já essa pergunta, o que é a Páscoa? Não é? Convidem pessoas para estar conosco, para desvendar aí algumas questões sobre a Páscoa. Amém? Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos onde eu tenho dito que só vai andar de pé quem andar de joelhos diante de Deus. Vem dias que as pessoas que por norma frequentam a igreja ao fim de semana vão ser tempos complicados, mesmo para nós. E nós precisamos buscar Deus no secreto. Porque seja em tempos difíceis, seja em tempos fáceis, o segredo é a presença dEle. Porque os tempos fáceis, eles geram homens e mulheres fracos. E os tempos difíceis, eles geram homens e mulheres fortes. Mas sejam tempos difíceis, sejam tempos fáceis, só há um segredo para permanecer. É estar na presença. É estar no secreto. Obrigado, Pedro. E o Rodrigo hoje não está. Mas, por norma, quando eu fico incumbido da mensagem, depois ele me manda uma mensagem, Cláudio, qual que é o tema da mensagem? E se hoje eu pudesse dar um tema, Denis, seria, em tempos de crise, não perca a sua fé. Perca tudo. Em nome de Jesus, que não seja preciso. Mas se for preciso, perca tudo. Mas não perca a sua fé. Em tempos de crise, só não perca a sua fé. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, edifica a tua igreja, glorifica o teu nome. Continua a falar conosco através da tua palavra, é o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, vamos ler do versículo 17 ao 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, vamos ler do versículo 17 ao 19. E a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? E um pouco atrás, no mesmo livro do profeta, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o profeta, ele começa dizendo ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que as circunstâncias digam não, que tudo à minha volta diga não. Ainda assim, todavia, contudo, porém,
eu me alegro no Senhor Deus da minha salvação. Amém? Em tempos de crise, só não perca a tua fé. Atos, livro de Atos, capítulo 16. Dos versículos 16 ao 25, diz assim. Livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 ao 25, diz assim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? No versículo 16, a palavra de Deus nos diz que esses homens, eles iam para onde? Para um lugar de oração. E pelo meio do percurso, alguém diz que eles são servos do Deus Altíssimo e que estavam lhe apresentando o caminho da salvação. E por esse motivo, Paulo, já por dias ele fazendo isso, Paulo expulsa o espírito que estava sobre aquela pessoa, acabando com o lucro daquele negócio que havia ali, daquela adivinhação. E por isso Paulo e os seus são presos, jogados no cárcere. E a palavra de Deus diz que eles iam para um lugar de oração. Mas pelo meio aconteceu um imprevisto. E Paulo e Silas, eles vão parar na prisão. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que no versículo 25, Paulo e Silas, eles oram e adoram a Deus com louvores. Ou seja, o que mudou? Mudou o cenário. Primeiro, eles eram livres. Pelo meio do caminho acontece o imprevisto e eles vão para o cárcere. Mudou o cenário, mudou as circunstâncias, mas não mudou o propósito. Irmãos, nada nem ninguém pode tirar aquilo que queima num coração de um homem e de uma mulher de Deus. Eles estavam indo para um lugar de oração e as circunstâncias o levou para o cárcere, mas eles continuaram orando, louvando e adorando ao Senhor. O cenário mudou, a circunstância mudou, mas o propósito ele é eterno. Aquilo que Deus queima no meu e no seu coração, ninguém pode tirar. Nem cárcere, nem prisão, nem potestades celestiais.
aquilo que Deus queima e coloca nos nossos corações, ninguém pode tirar, porque o nosso Deus, Ele não se move por necessidade, porque nem toda oportunidade vem de Deus, mas Deus, Ele se move por propósito. Que nós, nessa noite, nós possamos olhar firme para o autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos continuar caminhando com os nossos pés firmes em direção a Cristo. E o meu desejo nessa noite é que nenhuma circunstância, nenhum cenário que venha mudar, que tire do seu coração, do meu coração, o propósito para o qual Deus nos chamou. Amém? Gênesis, capítulo 39. Livro dos começos, o livro da criação. Gênesis, capítulo 39, dos versículos 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? Olha aí o segredo. Olha aí o segredo. O homem, ele não perde a fé, mas Deus, ele continua sendo o herói da nossa história. Amém? Porque eu e você, por si só, nós não conseguimos permanecer sozinhos. E o segredo aqui era mesmo esse. A palavra de Deus diz que Deus era com José. E nós conhecemos a história de José. José é vendido, José é traído pelos seus irmãos. José vai para o Egito como escravo. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. E quando, nesses momentos menos bons, nós não deixamos esmurecer, nós não perdemos a nossa fé, e quando nós continuamos a confiar no Senhor, o Senhor é conosco, e tudo muda. E José, ele muda totalmente o ambiente. Ele não é influenciado pelaquilo que fizeram com ele. Ele não se deixa influenciar por aquilo que fizeram com ele. Ele não deixa o seu coração azedar. Eu gosto muito daquela história daquela menina, que ela é anônima, a Bíblia não diz o nome dela, que ela vai cativa para a casa de Naamã. E quando Naamã precisa de uma cura, aquela menina fala. Ela tinha tudo para ter um coração amargurado. Ela foi arrancada da sua terra, ela foi arrancada dos seus familiares, como foi feito com José. Eles tinham tudo para ter um coração amargurado. Mas aquela menina falou: procure solução. Há profeta lá em Israel, vai lá. Há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Vai lá. Pode ser que haja esperança. E José, ele continuou esperando em Deus. E graças a Deus que o homem não lembrou de José. Porque aquele pedido que José fez, se aquele homem se lembrasse de José, irmão Pascoal, José tinha sido um padeiro, que era o que fazia falta naquela altura. Mas como José continuou esperando em Deus, e como não foi o homem que lembrou de José, mas foi Deus, Deus levantou ele como governador do Egito. Independente das circunstâncias, não perca a sua fé. Espere em Deus.
Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual a luta que você pode estar a passar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Em tempos de crise, não perca a sua fé. Continue caminhando, continue orando, continue chorando, chore nos pés de Deus. Chore nos pés de Deus. É o melhor lugar para chorar, é o melhor lugar para estar, é aos pés da cruz. É o lugar mais alto que o homem pode estar. É aos pés da cruz, é aos pés de Jesus, como aquela mulher que o adorou. E ela adorou ele perto de alguns religiosos. E alguns disseram assim: estás a gastar tanto dinheiro, aquele perfume caríssimo. Adore o Senhor. Adore Ele com tudo que você tem. Levante um altar de adoração no seu coração. Adore a Deus. Adore Ele. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Os versículos 8 e 9, e do 8 e 9. Mais uma vez nós vamos ver quem é o herói da história. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Mais uma vez nós vemos que o herói da história não é o homem, mas é Deus. E o que compete a nós é não perdermos a nossa fé. É no meio das adversidades não perdermos a nossa fé, porque Deus é conosco. Nós temos muitos homens da Bíblia que são exemplos para nós, que são inspirações para nós, mas o herói da Bíblia é Deus. Jesus, ele é o centro, tudo aponta para Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus. O nosso culto, ele tem que ser cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro do nosso culto. As Escrituras têm que ser o centro da pregação. Porque quem muda as pessoas, quem limpa as pessoas, quem dirige as pessoas é a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Daniel, um jovem, e muitas das vezes nós investimos em estratégias, eu não digo que seja errado, está certo. Muitas vezes investimos em estratégias, mas não podemos mudar a base, não podemos tirar o pilar da construção. Nós tínhamos uma carpete vermelha, colocamos uma cinzenta, mas o pilar não pode mudar. A base não pode mudar, o alicerce não pode mudar, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, não pode mudar, não pode tirar o alicerce, porque senão a casa vai ruir, a casa vai cair. Nós podemos traçar estratégias, nós podemos fazer várias coisas e é bom, glória a Deus. Mas a estrutura nós não podemos mexer. Na estrutura nós não podemos mexer. Até porque a igreja não é nossa, é dele. A palavra não é nossa, é dele. O Espírito não é nosso, é dele. Tudo é para ele, tudo é por meio dele. Esse mesmo livro de Daniel, capítulo 3, nos versículos 15 ao 18, diz assim: agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta,
do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, servis no mesmo instante, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó rei, das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros, aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. Os 3 jovens, amigos de Daniel, eles tomaram uma decisão. Eles falaram para o rei: rei, a nossa situação ela não é muito boa. Nós estamos aqui na fornalha de fogo, é verdade. Mas também nós temos uma verdade para lhe dizer. O nosso Deus, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não fizer, nós não vamos nos ajoelhar e prostrar diante da sua imagem. Fidelidade. Jovens que influenciaram o ambiente. Não foi o Egito que influenciou José. Muito pelo contrário, foi José que influenciou o Egito. Não foi a Babilônia que influenciou Daniel, mas foi Daniel que influenciou a Babilônia. Não foi a Babilônia que influenciou esses 3 meninos, mas foram esses 3 meninos que influenciaram a Babilônia. Nós não temos que trazer o mundo para dentro da igreja. Nós temos é que levar a igreja para o mundo. Nós não podemos fazer uma igreja ao gosto das pessoas. Nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Homens e mulheres que amam a palavra. Homens e mulheres que amam a oração. Homens e mulheres que amam o Senhor. Jovens, não caiam nesse engodo. Não caiam nesse engano. Não se deixem ser influenciados pelo ambiente que vocês estão, por mais que ele seja hostil, por mais que vocês encontrem oposições. Lá na escola, na faculdade, no trabalho, onde vocês estiverem, façam como Daniel, façam como José, façam como os 3 amigos de Daniel, influenciem o ambiente que vocês estão. Com o testemunho de vocês, vão impactar vidas naquele lugar. Trazendo pessoas a Cristo, dando um bom testemunho. Influencie, sejam influenciadores, não se deixem influenciar por esse sistema mundano, por esse sistema corrupto, por essa geração corrupta onde nós vivemos. Não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível, com a ajuda de Deus é possível. Nós lemos aqui nas Escrituras, e Deus era com José. O que nós precisamos é da presença. O que nós precisamos é estar no lugar certo. É na presença, é na intimidade, é no secreto. É na presença de Deus. Em tempos de crise, não perca a sua fé, mesmo que as circunstâncias digam não.
Estava a compartilhar hoje lá em casa com a Renata, com o Alex. Justamente isso. Nós não podemos perder a nossa fé, porque é tudo o que nós temos. Para que Deus seja conosco e para que nós possamos caminhar em vitória até que Ele venha. Amém? Irmãos, em tempos de crise, não perca a sua fé. Em tempos de crise, não perca a sua fé. Livro de Jó. Todos conhecemos a história de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 ao 21. Livro de Jó, capítulo 1, do 13 ao 21. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Até aqui no versículo 19, nós todos conhecemos a história de Jó. E tem algo que, com a caminhada, eu aprendi na minha vida, que é me colocar no lugar das pessoas. Agora, imagina o cenário de Jó. A palavra de Deus diz que ele era um homem temente, justo e íntegro. Imagina esse cenário que a Bíblia nos relata, esse momento da vida de Jó. E quando nós pensamos nessa situação de perda, de tantas perdas que Jó teve, quando nós pensamos nessa situação de perdas de filho, é tão difícil. Eu comento com as pessoas, que Deus me livre. Que Deus me livre. Será que eu tenho forças para reagir? E perante esse cenário, olha o que Jó disse. Olha o que Jó fez. A palavra de Deus no versículo 20 diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei.
Olha, irmãos, que profundo. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo, dos apóstolos, onde nós temos uma consciência de um Deus soberano e nós nos submetemos à sua vontade, por mais que está doendo no peito, está doendo cá dentro, por mais que nós não estamos entendendo nada. Houve situações na minha vida que eu não entendia nada, eu não estava percebendo nada, doía muito, mas eu decidi confiar, eu decidi continuar confiando no Senhor. Havia situações na minha vida que dava vontade de, não sei, ir orar, ajoelhava, as palavras não saíam, a voz ficava embargada. Mas eu decidi no meu coração, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu vou continuar esperando no Senhor. A palavra de Deus em Isaías diz que não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu decidi esperar no Senhor. Eu decidi confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Uma cantora famosa no Brasil, há tempos atrás, ela perde um filho. E no funeral, era um jovem, tinha 15 anos, 16, e havia ali algum barulho pela perda da criança, algumas pessoas. E aquela mulher, a certa altura, ela se ajoelha diante do caixão e começa a cantar. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E por aí vai. E ela ali, diante do caixão do seu filho, ela deu um testemunho. Ali quem estava presente naquele funeral diz que a glória de Deus desceu naquele lugar. A paz de Jesus invadiu o coração daquelas pessoas e houve um silêncio. E até atirar a terra para cima daquele corpo, não houve mais barulho, não houve mais nenhum desequilíbrio, porque o Deus da paz, o Deus que dá aquilo que o dinheiro não dá, o Deus que dá aquilo que o homem tanto busca e às vezes não sabe. Eu estava hoje partilhando com minha prima, com Alex, que quando nós tiramos um peixe da água, ele morre. Quando nós tiramos a árvore da terra, ela morre. Porque eles estão a sair da fonte. É por isso que o homem, longe de Deus, ele está morto. Porque ele está longe da fonte. Porque lá no jardim, lá no Éden, lá no começo, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Mas o pecado entrou na história. Por isso, perca, se tiver alguma coisa para perder, para abandonar, abandone o pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus, ele nos tira da origem. É por isso que vários homens famosos, com muito dinheiro, com muita fama, eles se drogam. Porque falta algo.
Alex, falta algo, que é a presença. É a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, que enche, que completa o homem. Por quê? Porque Ele é a fonte. Ainda hoje eu ouvi que, muitas das vezes, nós mesmo conhecendo Deus, estamos a beber a água da cisterna. A cisterna, ela tem começo, meio e fim. Nós precisamos passar desse ponto e começar a beber a água da fonte que jorra do trono de Deus, que não tem início e que não tem fim. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, pastor Saulo. Eu creio que virá dias que só andará de pé diante dos homens quem andar de joelhos diante de Deus. Muito melhor do que as bênçãos de Deus é o próprio Deus. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Muito melhor do que as bênçãos do Senhor é o Senhor, a presença que refrigera. Em tempos de crise, não perca a tua fé. Em tempos de crise, não perca a tua fé. Vamos curvar nossas cabeças, pedir o Ministério de Louvor para ministrar. Vamos curvar nossas cabeças. Aleluia. Vamos ter um tempo de meditação. Aleluia, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, porque mesmo quando nós falhamos, Senhor, e mesmo quando nós somos tão falhos e limitados, Deus, mas a tua boa mão está sobre nós, Pai. E nós, Deus, nesta noite, como igreja, nós queremos declarar que, mesmo quando as situações não forem favoráveis, Senhor, é isso. Quando as situações não forem favoráveis, quando estiver doendo, Ele a glória. Quando tudo estiver dando errado, a Ele a glória. Adore o Senhor. A Ele a glória. Ah, Cláudio, mas está doendo muito. A Ele a glória. Na doença, a Ele a glória. A Ele a glória. Tá dando tudo errado. A Ele a glória. Eu não estou entendendo nada.